Vamos começar agora mais um podcast especial do Rolezinho de TI, né? Com a edição da Semana de Projetos de TI, da quarta semana. Estamos aqui com o grande professor Daniel para ser o entrevistado de hoje, para falar sobre essa semana, com meu amigo Lousada, que vai ajudar a apresentar, né? E vamos para a primeira questão da Semana de Projeto TI, né? A importância da Semana de Projeto TI. Ao meu ver, a Semana de Projeto TI, os alunos têm a possibilidade de expor ideias, ganhar experiência apresentando, que é extremamente importante no mercado de trabalho, né? Essa apresentação, expor as ideias com clareza e tudo mais. Tem a experiência de mostrar os projetos que eles desenvolveram para a comunidade poder avaliar. E eu gostaria, Lousada e Daniel, que vocês falassem um pouco mais sobre a Semana de Projeto TI. O que é a Semana de Projeto TI para vocês? Pode ser começar com o Lousada aí. Bom, então essa semana de projetos, ela é realmente interessante pelos pontos que você já falou aí, né? Já destacou. A oportunidade de você apresentar, desenvolver algumas habilidades, competências necessárias para o mercado de trabalho. Você vê o momento que nós estamos agora, né, a pandemia, forçou muitas pessoas a precisar se familiarizar com recursos como trabalhar com webconferência, por exemplo, né? Para nós, isso já é mais comum, mas para os alunos e professores, essa está sendo uma oportunidade de apresentar os projetos através desse mecanismo que é a webconferência. Nesse sentido, para nós é uma coisa nova e próxima do que já se faz em algumas empresas, né? Trabalhar com desenvolvimento e com a apresentação dos projetos usando recursos assim. Então, até por isso, vai ser significativo essa semana de projetos de TI. Isso vai dando um amadurecimento para o aluno, na medida que os períodos vão avançando, né? E aí ele ganha um pouco mais de desenvoltura para desenvolver os projetos acadêmicos, vai entendendo mais a dinâmica desse desenvolvimento de projetos, da apresentação, né? Até porque, né, Lousada, nós estamos preparando eles para profissões que nem existem ainda, né? Eles podem trabalhar em profissões que ainda vão ser inventadas, ainda mais verdade. depois dessa pandemia toda. Então, essa experiência de poder apresentar, de poder expor as ideias, é fundamental. Então, todos saem ganhando. Quem assiste, inclusive, fica aqui o convite para eles convidarem pai, mãe, tia, irmã, né, prima. Quem gostou, convida os amigos. Quem não gostar, convida até os inimigos, né, para poder participar, para trocar experiências, que é importante. E vou passar a palavra agora para o nosso querido coordenador, professor Daniel, para falar um pouco também da Semana de Projeto TI. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer aí estar participando aqui um pouquinho do rolezinho de TI com vocês. Então, a grande ideia que a gente vislumbra com as apresentações dos projetos e essa semana de projetos é colocar o nosso aluno em evidência, principalmente, ou seja, para que a comunidade veja o que os nossos alunos são capazes do primeiro ao último período que eles convivem conosco, né? Então, nós vamos ter lá os alunos do primeiro, os alunos calouro apresentando projetos, tendo que passar por essa experiência de apresentar projetos, e até lá o final, onde a gente vê onde o aluno vai vislumbrar e vai enxergar o que ele vai poder desenvolver no futuro, que seriam os trabalhos de conclusão de curso. A grande questão disso tudo é que a gente quer acostumar os nossos alunos com portfólio. O nosso mercado de tecnologia, ele exige portfólio, ou seja, que você apresente coisas, que você desenvolva coisas e que você se capacite dessa forma, né? Que você tenha experiência. E essa é a forma que a gente tem aqui dentro do meio acadêmico de dar experiência para o aluno. E a gente está fazendo isso nesse cenário novo aí, como o Lousada comentou, que é um cenário de trabalho remoto. E a nossa profissão, ela é acostumada há muito tempo já com trabalho remoto, muito mais ainda agora, né? Então a gente fica uma questão agora que eu coloco aí, né? Será que o escritório presencial ele é de fato necessário? O espaço físico, será que ele agora é de fato necessário, né? Para nossa área de trabalho, né? E é isso. A semana de projetos fica o convite para todos venham conferir.
como disse o Miguel, convida todo mundo para assistir, né? É um momento de aprender também, é um momento de mostrar o que você é capaz. E é isso aí, vamos que vamos. O que a gente quer é mostrar o que o nosso aluno sabe fazer. Isso aí que o professor Daniel falou é extremamente importante, né? Nós estamos vivendo num mundo, depois da pandemia, vai ser um mundo totalmente diferente. Então, por exemplo, uma empresa lá dos Estados Unidos vai poder contratar um profissional do Brasil para trabalhar remotamente na empresa. Então, não vai ter mais fronteira, né? Eles viram que o trabalho remoto é possível, certo? Sempre existiu, mas agora está muito mais forte e várias empresas do mundo vão poder te contratar. Você vai poder trabalhar no Google, no Facebook e etc. E essa experiência de saber se apresentar vale muito a pena. Inclusive, estamos também inovando aqui no Rolezinho, né? Sempre fazemos um podcast, agora estamos gravando um vídeo para o YouTube. Não estamos fazendo live, né, Lousada? Porque para fazer live tem que ser bonito, né? Não é o nosso caso. Né? O pessoal que faz E live a é mais gente tem que tomar bonito. alguns cuidados, né? Você vê, a gente já está fazendo rolezinho durante o período de pandemia, né? Não sei se a gente vai ser, de alguma maneira, punido por isso, né? Não, Mas não se bem vamos ser, não. Fica tranquilo. E, virtual, Lousada, eu sei da sua oi. experiência de apresentar trabalhos, né? Eu assisti sua defesa de mestrado, que foi inclusive sobre física, né? Foi um experimento de física, certo? Inclusive você recebeu o primeiro elogio naquele dia. A pessoa da plateia falou: que físico! Eu lembro que você encolheu até a barriga. Então gostaria que Ele está você, falando do orientador. então gostaria que você relatasse sua experiência em apresentações. Como foi? O Wagner, parece que ele está interessado nessa história, pelo que eu estou vendo aqui no chat. Mas eu lembro que o cara da plateia falou assim, que físico. Conta um pouquinho É, como é que foi essa experiência de apresentar, tudo mais, como é que foi esse treinamento. Você estava acostumado, mas sempre dá aquele é, nervoso, né? Porque era só dissertação de sim, mestrado. sim. Na verdade, lá na época do mestrado, no FRJ, eu e Tiago estávamos na apresentação. Eu já estava meio nervoso, ansioso, porque era para eu ter defendido em dezembro, só que não foi possível, colocaram para fevereiro. As apresentações foram dias 28 e 29 de fevereiro. E aí eu fiz a apresentação, e como eu fui o primeiro a apresentar, os outros alunos foram assistir a apresentação, né? Eu lembro que, além do Tiago, outros alunos foram também. A minha apresentação envolvia questões que não eram relacionadas à TI, né? Como você falou, eu estava aplicando Lousada, o aí. Thiago é o professor Thiago, né? Isso, isso. Professor Tiago. É, Mas eu tenho uma obrigado. dúvida, Lousada. A sua foi no dia 28 ou 29 de fevereiro? Dia 28. O Ah, se dia fosse no 29. dia 29, você podia comemorar de É, 4 em 4 anos, né? o Tiago é o mestre bissexto. Ah, faz sentido, faz sentido. Eu falei bissexto, cuidado. Então, como eu estava falando de modelagem computacional aplicada à física e estava usando estatística, e na banca tinham pessoas tanto da área de física como da área de estatística, eu fiquei nervoso, né? Porque quando você fala de um assunto dentro da sua área, é mais tranquilo, né? Se eu estivesse falando especificamente da área de computação. Mas eu estava falando de aplicar a computação em outras áreas, né? Falando de educação, física, falando de estatística. Então, como é que eu ia ser avaliado, né? Por esses especialistas? Então, isso sempre deixa a gente um pouco preocupado. Mas, graças a Deus, foi tudo muito bem, né? Como você sabe, né? Nós conseguimos nos formar, né? Na época. Mas você falou de apresentação. Uma coisa que me marcou bastante, e eu costumo falar para os alunos, foi uma experiência que eu tive lá na Cisco, quando me chamaram para uma reunião. Chamaram também outros colegas, né, outros professores, e a gente foi achando que era uma reunião, mas na verdade era um teste para que a gente pudesse receber a chancela de instrutor Cisco, né? Então a gente, quando chegou na reunião, foi avisado de que a gente teria 15 minutos para preparar uma apresentação sobre um tema que seria sorteado. Então, eles sortearam os temas, deram para a gente,
E nós tínhamos 15 minutos para preparar lá um PowerPoint, alguma coisa, e apresentar o assunto para um grupo lá de avaliadores. Então, são circunstâncias que podem acontecer realmente na nossa vida profissional, né? Então, isso que os alunos estão passando aqui é muito legal por isso, né? Essa chance de poder, na faculdade, na universidade, já fazer essas coisas, porque vai acontecer no ambiente de trabalho coisas parecidas, né? E essa experiência só ganha vivendo, né? Essa experiência de apresentar só ganha vivendo. Vou passar a palavra aqui para o Daniel também para ele contar um pouco da experiência dele, né? Da tese dele de doutorado, que foi sobre grafos. Foi bem interessante. Então, vou passar aqui a palavra para o seu Daniel. Opa, sabe que faz tempo que eu não falo a respeito do que eu apresentei lá? Bom, o meu projeto de doutorado, na verdade, ele estava ligado a risco em transporte, né? Então, eu desenvolvi um modelo que é baseado no modelo de caminhos mínimos, que você escolhe se você quer o caminho com mais risco ou o caminho com mais com menor tempo, né? Então, ou seja, você tem vários critérios para você definir um caminho. A gente sabe que, por exemplo, o problema de caminhos mínimos ele é viável de a gente resolver, mas se a gente, porque a gente só tem o critério da distância ou do tempo, por exemplo, mas quando a gente coloca outros critérios, né, esse problema já começa a se tornar intratável, difícil de a gente resolver por algoritmos comuns, né? Então eu tive que aplicar algumas heurísticas, né, algoritmos heurísticos para desenvolver a tese, né? Mas o grande porém que eu fiz foi isso. Então a pessoa seleciona se ela quer o caminho de menor risco, né? Ou se ele quer o de menor tempo. Para que isso? A gente tem um problema em logística que se chama transporte de produtos tóxicos, né? Ou produtos perigosos. Então, primeiro você tem um horário específico que você pode transportar esse produto e, em segundo lugar, você não pode passar por determinadas áreas, né? A gente pode também comparar essa questão por segurança mesmo, né? Eu quero evitar caminhos que eu corra risco de ser assaltado, por exemplo, né? Então, também tem uma relação estatística aí dentro do projeto, mas a grande questão é a combinatorial. Então, eu sempre trabalhei muito com problemas combinatórios, assim, com heurísticas e inteligência artificial aplicada. E assim, eu tive, graças a esse doutorado aí, eu tive uma experiência que me ajudou muito. Eu tive que aprender uma terceira língua, né? Então eu fiz o que a gente chama de doutorado sanduíche. Então eu morei 1 ano na França, né? E eu desenvolvi essa tese lá. E isso me fez, além de eu ter que aprender a terceira língua, que seria o francês, né? Eu tinha que me comunicar e ainda apresentar projetos e coisas lá, né, numa língua que não é minha, né? E o francês, ele é diferente do inglês, ele é mais difícil, ele é tão difícil quanto o português, porque ele tem as várias formas que a gente tem no português, né? A gente tem vários tipos de passado, né? Presente e tal, várias formas de conjugar um verbo. Isso também tem no francês. Então, isso leva um tempo para a gente se acostumar. E o francês, ele também tem um jeito de falar e pensar a forma de se comunicar muito diferente do brasileiro, né? E é uma coisa muito mais formal, assim, e tal, e muito mais direta. A gente, o brasileiro, às vezes, quando ele vai falar, parece que ele demora muito, assim, pra, né? A gente devaneia muito para conseguir dizer o que quer. Já o francês, não, ele respira e numa numa respirada só ele vai dizer tudo que ele tem para falar, né? Então, assim, existe muita abreviação, muita junção de palavras e isso dificulta bastante, principalmente a compreensão, mas depois que a gente se acostuma, vai embora, né? Mas assim, essa é a grande questão de apresentar projetos, que foi isso que me deu a chance, né? Eu apresentei uma prévia, isso que vocês vão fazer hoje aqui, eu apresentei uma prévia do meu modelo da tese e o coordenador dos
dos programas de pós-graduação e de graduação em áreas assim de otimização lá da Universidade da França estava presente, né? Então isso me ajudou a apresentar o projeto, me ajudou a ter essa experiência de vida, que foi morar fora. E na época eu ainda era até cabeludo, tudo assim, né? Barbudo. Então, assim, né? Eu estava com certo receio, porque isso tudo é aquela história, como se tivesse um olheiro, né? E você apresentar o teu projeto e ter uma chance, né? E aí foi isso, né? Eu apresentei o projeto. Assim, a minha área de doutorado não foi computação também, foi a área de engenharia de produção, porque as áreas de engenharia carecem muito de programadores, né? Então, a gente, quando eu cheguei na pós-graduação de engenharia de produção, quando eles souberam que eu era programador, eu era disputado até, né? Para os projetos. Então, eu tenho uma certa característica que é de fazer, né? Eu gosto de produzir rápido as coisas que eu almejo, assim. Então, isso me deu o portfólio, né? Eu tinha já o produto pronto e boa parte da tese escrita, e isso aí me levou a ter uma experiência de vida ímpar aí, que foi morar fora, morar num outro país, conhecer uma outra cultura. E é isso aí. O passado Daniel aí também de roqueiro, né? Muito obrigado por compartilhar com a gente. Daniel já tocou rock, não foi, Daniel? Já foi roqueiro, não Já foi isso? É, tive uma banda de heavy metal. é verdade, é verdade. E ele falou, Daniel, muito Eu também bem. eu já fui músico profissional, toquei em casamento e coisa e tal. Opa, que legal. Mas E o não Daniel heavy falou aqui, metal, ó. né, Adriano? Fala, Luzaro. Mas não deve ter sido heavy metal, né? O casamento moderno pode ser, não tem problema nenhum. Wagner comentou aqui, ex-baterista do Metallica, Daniel. Então, pessoal, o que o Daniel falou é extremamente importante, principalmente da parte de estrutura de dados, da parte que ele teve a oportunidade fazendo uma prévia, correto? Então, vamos se dedicar a essa prévia. E estamos na quarta edição, né? Sempre com incentivo aqui do professor Daniel, do pessoal da Unigran Rio, que sempre apoiou a gente, dos funcionários administrativos, da reitoria e do nosso magnífico reitor, né? Da professora Lívia também. Todos sempre apoiaram a gente, todas as edições. E passaram por aqui vários projetos sensacionais foram apresentados. E pelas prévias, pelo que eu estou vendo aqui pelas prévias, dessa vez não vai ser diferente. Correto? Então, já tivemos vários momentos marcantes na Semana de Projeto TI. Inclusive, já foram formados casais na Semana de Projeto TI, que não é exclusividade da Semana de Projeto TI. No Hackathon sempre tem um casal que é formado, o Hackathon organizado muito bem, sempre pelo professor Daniel, sempre se forma um casal no Hackathon, né? Então, tá melhor do que a balada participar da Semana de Projeto TI, participar do Hackathon e etc. Eu gostaria que vocês falassem agora de um momento marcante para vocês na Semana de Projeto TI. Já tivemos a presença do nosso querido professor Gustavo Guanabara, né? E a diversão sempre foi garantida. Então, gostaria de que vocês falassem de um momento marcante da Semana de Projeto TI para vocês. Pode começar pelo Daniel, pelo Lousada. Pode começar aí. Qual foi o momento marcante para vocês? E que experiência vocês tiveram? A minha foi poder compartilhar com todos os meus amigos e alunos felicidades. Tem momentos bons dessa semana. Pode falar, Lousada, qual foi o momento marcante que você teve na Semana de Projeto Olha, TI? para mim, eu acho que foi a primeira, porque quando o Daniel propôs a ideia, né, e a gente começou a trabalhar, bateu aquela incerteza de como é que a coisa ia se desenvolver, né? Se a gente realmente ia conseguir fazer um bom trabalho. Porque a gente estava muito acostumado com aquelas atividades de aula, prova, trabalhos, e a apresentação de trabalho, a entrega de um produto ou de um projeto era uma coisa que a gente só fazia lá no final. Então, como é que ia ser essa experiência e, assim, todos os períodos, né? E aí a gente foi desenvolvendo o trabalho, foi tentando pensar em formas de ajudar os alunos também foram correndo atrás,
E aí, quando chegou o dia da apresentação e a gente viu os trabalhos dos colegas, foi uma sensação muito boa, né? De alívio, mas também, principalmente, de alegria, né? Por perceber que aquilo que tinha sido proposto era viável, né? A gente tinha condições, os alunos tinham condições, a gente só não estava acostumado, né? E de lá para cá tem tido muita coisa boa. Você citou algumas aí, né? Pessoas de fora vindo para participar, para assistir, até proposta de emprego foi dado na hora, né? Lembro disso, teve trabalhos de alunos que ele acabou de apresentar e uma das pessoas da E foi plateia, contratado. estamos contratando, estamos convidando você para trabalhar com a gente. Foi Então, legal, lembro disso. assim, realmente, não tem como, né? A gente não guardar na nossa memória e levar para a nossa vida profissional. E Daniel, gostaria de falar um pouquinho de uma experiência marcante. Pô, Inclusive, eu Miguel, quero deixar aqui meu agradecimento ao Daniel, né? Que sempre, desde que chegou, colocou ideias inovadoras que transformaram o nosso curso de uma maneira bem dinâmica. Então, foi o Hackathon, foi a Semana de Projeto TI. Então, só tenho a agradecer ao meu amigo Daniel e a toda a equipe, né? Pela parceria que a gente desenvolveu ao longo dessas 4 semanas de Projeto TI. Deixa eu passar aqui a palavra para o meu amigo Daniel. valeu, Miguel. É o seguinte, assim, com relação à semana de projetos, a gente foi algo que a gente construiu juntos, né? Tudo bem, havia a proposta de a gente sempre colocar os alunos para pôr a mão na massa e apresentar, mas isso também é graças aos professores, né? Com certeza todo mundo na primeira edição tinha lá seus receios, e a gente só tem um jeito de a gente saber se vai acertar, né? É tentando, é fazendo. E eu sabia que tinha, porque a gente tem um volume de alunos, né? E muita gente boa no nosso curso. Então, assim, geralmente quem organiza a semana de projetos não sou eu de fato, né? São sempre os professores que se motivam e ajudam, né? Então, essa edição aí tem muito apoio aí do Miguel, do Lousada, né? Muita ajuda do Anderson também e dos outros professores todos que estão envolvidos, né? E o que acontece? O pessoal comprou a ideia, viu que dá certo e assim, e os alunos gostam, os alunos pedem. Esse semestre a gente estava com essa possibilidade de não fazer a semana de projetos e o aluno ele gosta porque ele percebeu, né, que isso é para ele, né? A gente organiza isso para eles, para dar essa experiência para eles. Agora, um momento que me marcou muito, na verdade eu tenho até 3 momentos, você foi falando aí, Miguel, eu fui lembrando. Esse que o Lousada citou mesmo, que a gente teve os talks de internet das coisas, né? Então a gente convidava lá, os alunos apresentavam os projetos que a gente fez de internet das coisas e havia a possibilidade de contratação, né? E aí o grupo vencedor ganhou um cheque, né? Ganhou dinheiro vivo e dois meninos desse grupo vencedor foram contratados, né? Então isso foi uma coisa muito diferente, né? Foi algo que de fato corroborou com isso tudo aí que a gente planejou. Outra coisa foi também, acho que a primeira edição que a gente fez, que nós tivemos a primeira corrida de protótipos com Arduino, e a gente fez lá uma exposição dos protótipos e o pessoal caprichou muito nos carrinhos, né, nas carcaças, no design dos carrinhos e ficou muito divertido, né? Foi bem legal, assim, a gente viu os alunos orgulhosos de terem construído todo o projeto, né? O protótipo, o carrinho, ter programado. Na hora lá das corridas davam os problemas, mas o importante é que todo mundo se mexeu, né? Construiu o carrinho. E eu também me lembro de um outro momento que foi quando a gente começou a de fato usar os PCAs já com uma certa experiência, que foi onde a gente teve os desenvolvimentos de PCAs web também, e os alunos desenvolveram projetos de acessibilidade. Então a gente teve muitos jogos que foram desenvolvidos assim visando acessibilidade,
e os alunos tiveram que trabalhar duro para conseguir fazer aqueles projetos, né? E eram alunos de primeiro e segundo períodos, né? Juntos, muitos alunos de primeiro período, e no final todo mundo conseguiu fazer, né? E essa é a intenção, é mostrar que você botando a mão na massa, tendo a pressão de fazer, você vai lá e faz. É isso aí, Miguel. Muito obrigado, Daniel. Essas experiências que você contou, inclusive, tem vários participantes aqui dessa turma, né, que criaram jogos, participaram do carrinho, né? O Anderson, a Juliana. Então, o pessoal daqui dessa turma participou dessas experiências, viveu essas experiências, né? Eles estão aqui no último período. Então, vou encerrar aqui nosso podcast, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguém deseja fazer alguma pergunta para o professor Daniel, para o professor Alexandre? Não? Então, vou encerrar aqui nosso podcast. Agradecer muito ao professor Daniel, porque eu sei que, mesmo com todas as coisas aí que tem para fazer, sempre disponibiliza um grande tempo para interagir com os alunos, para participar das coisas. Agradecer ao meu amigo Lousada, de coração, que sempre participa junto comigo. E vou encerrar aqui pedindo para todo mundo participar da semana, porque a troca de conhecimento que move essa semana. Participar, trocar experiências, trazer parentes, amigos, pode convidar pessoal do ensino médio para participar, pode convidar várias pessoas, quem você quiser. O Anderson disse que vai convidar a sogra dele, e a Juliana disse também que vai convidar a sogra dela, né? Então, só tenho a agradecer vocês, só tenho a agradecer os alunos, só tenho a agradecer os professores que sempre participam, e agradeço aqui muito ao professor Daniel e ao professor Lousada, que passa a palavra para fazer o encerramento aqui. Foi bom você ter passado a palavra para mim, porque está passando o carro do ovo aqui perto de onde eu estou. Não se incomoda. É meme, deixa aí, carro do ovo, é importante. Não é um patrocinador do rolezinho, é apenas uma coincidência. Então, mas fica a dica, hein? Fica a dica. Se quiser patrocinar, então estamos topando. A Kombi do ovo, né? A gente pode até parar ela aqui para... Né? Mas, pessoal, a gente sabe que um evento como esse nos diverte, nos motiva, nos ensina. A gente está, a cada semestre que passa, melhorando, né, os trabalhos com especiais, estamos usando recursos que a gente vai usar na nossa vida profissional. Já estamos com alunos aí trabalhando, por exemplo, com GitHub, né, para colocar os seus projetos, criando seus repositórios, que é uma coisa que se faz quando se trabalha com desenvolvimento. Tem alunos usando o Packet Tracer para criar modelos para IoT ou outras ferramentas para modelar, né? Tiago tem feito isso, Flávio. Então, o Anderson tem trabalhado também com softwares voltados para a área de análise de dados. O Anderson tem vários projetos TCCs que vão ser apresentados, sempre são muito legais, né? Sempre são muito bons. Pois é. A gente está desenvolvendo a habilidade de escrever também, né? Artigos. Então, tudo isso é muito legal, porque isso vai dando uma condição de você melhorar como aluno, se desenvolver para se tornar um profissional mais preparado, né? E se você quiser continuar na carreira acadêmica, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, você já tem pelo menos um vislumbre, né, do que envolve você escrever um artigo, ler um artigo, como a gente fez aqui, né, para alguns alunos, deu essa tarefa de entregar artigos para que eles pudessem ler e dali tirar referências para o trabalho deles. Então, a experiência é fundamental, né, Lousada? Tanto dos artigos quanto dos cursos que eles fizeram também, você possibilitou fazer o curso da Cisco, né? Então, tanto dos artigos quanto dos cursos também que eles fizeram durante a aprendizagem. O caminho não é só a semana, o caminho até chegar lá também é fundamental, né? Claro. Então, participem da semana, chamem outros, porque, como aconteceu com o Daniel, isso pode criar oportunidades.
quando a gente assiste, a gente pode ter aquele insight, né? Aquela ideia de fazer alguma coisa, uma motivação para fazer alguma coisa. E também a pessoa que está assistindo, ela pode se interessar pelo trabalho de quem está apresentando. É assim que muitas coisas acontecem, né? Para o bem, né? Em O sentido conhecimento evolui dessa forma, né? claro. Com troca de ideias. Então, vou passar aqui para o nosso querido coordenador, o professor Daniel, fazer o encerramento e agradecer por tudo novamente. Pessoal, obrigado aí por participar com vocês. Então, fica o convite para os alunos, venham, participem. É um momento de troca de conhecimento, mas também é um momento de conhecer os colegas, né? Descobrir referências dentro do próprio curso para se conhecer, buscar, conversar, fazer o networking também interno. Quem sabe aí, né, Miguel, conhecer um par, né? Verdade, já ocorreu muito, né? Já Estamos vimos fazendo muitos tanto na semana de casamentos projeto aí. no Hackathon. Ninguém nos Verdade. chamou ainda para o casamento, Verdade, mas para ser padrinho, né? A gente merecia ser padrinho. ninguém chamou ainda, mas tudo bem, fica aí a dica, né? Fica a dica. A gente ia, inclusive, ia dar um presente maneiro, né? Pô, com Um certeza. conjunto de jogo de pano de prato. Tô brincando. Um Aí, game de pano de prato. O Zenilson perguntou se você não pode tocar no casamento dele. Aí, o Zenilson já tá aqui, ó. No momento, Zenilson, eu consigo tocar só o terror, pode ser? Então, o gente, Zenilson tem pretendente? Zenilson tem várias. Várias, é o que dizem. Então, gente, além dos projetos dos PCAs, a gente também tem, né, o trabalho de conclusão de curso. Nós vamos ter 2 lives também, né? Uma sobre LGPD, que isso vai entrar com tudo agora, porque assim, mais do que nunca, proteção de dados vai ser essencial depois disso tudo que a gente está passando. A gente vai falar sobre o quê? Computação em nuvem também não tem mais saída, não tem mais como. A gente vive em função. Hoje a gente está fazendo tudo o que está fazendo, está conseguindo dar as aulas para vocês graças à computação em nuvem. Então, não tem mais saída. Nós também temos 2 oficinas, que quem tiver afim pode participar também, é aberto aos alunos. A gente tem um certo foco no ensino médio e técnico, né? Mas fica também aberto aos alunos que querem acrescentar conhecimento. Nós temos uma oficina aí de robótica, né? Usando o Microbit, uma ferramenta aí muito interessante, que compete, digamos assim, com o Arduino, né? Temos uma oficina aí de lógica de programação com JavaScript, onde as meninas do Girls in Code que vão trabalhar, né? A de robótica é com o projeto Robozinho, nossos projetos de extensão. E é isso, né, Miguel? E nós teremos também um stand-up comedy do nosso querido João professor Paulo, né? Grande João João Paulo, conhecido também como JP. Verdade. Que tá E fazendo agora, participem. tá arrasando os stand-ups aí pelo Brasil, né? Então, ó, vou falar, aproveitando aqui a deixa do Daniel, vou falar a programação. Na segunda-feira, 1º de junho, temos a abertura, que vai ser feita pelo professor Daniel, a apresentação do PCA de requisitos. Vamos ter uma palestra sobre como ingressar no mestrado e doutorado com o professor Tiago. À noite, vamos ter a abertura do turno da noite e a apresentação dos TCCs do professor Anderson. Estão muito legais. O professor Anderson selecionou alguns TCCs sensacionais para apresentar aqui. Na terça-feira, nós temos a palestra de Lei Geral de Proteção de Dados com o professor Eduardo, que é um assunto que está super na moda. Show de stand-up comedy do JP e dos seus convidados, né? Que é o grupo dele de comédia. Está muito legal também. À tarde, temos a oficina de JavaScript, que é do projeto de extensão Girls in Code, certo? Está muito legal, 3 horas. De noite, temos de novo um show de stand-up comedy do João Paulo com as piadas diferentes da manhã, então você pode assistir de manhã e de noite e rir 2 vezes, que são piadas diferentes. Um debate também sobre Docker, que vai ser conduzido pelo professor João Francisco. Então vai contar com outros convidados, mas vai ser conduzido pelo professor João Francisco. Então tá bem legal esse debate de Docker. Como o Daniel falou, é fundamental agora, certo? Sempre foi fundamental, agora está mais ainda. Na quarta-feira, de manhã,
nós temos a apresentação dos trabalhos de PCA Web do professor Flávio. Estão bem legais os especiais web do professor Flávio. À tarde, nós temos a oficina de robótica do projeto Robozinho, do professor Tiago. Também top, super maneiro. À noite, nós temos a apresentação dos especiais IoT, que são especiais lá do professor Zé Luiz e do professor Tiago. Também estão muito legais os projetos, já dei uma olhada neles. Na quinta-feira, de manhã e de noite, nós temos a apresentação dos especiais web da turma da professora Natália, nossa querida professora Natália, nosso querido professor João Paulo, nosso querido professor Tiago e os meus também, à noite. Na sexta de manhã, temos aqui a turma do professor Lousada e a minha turma apresentando sobre IoT. E à noite, nós vamos falar um pouco dos trabalhos do EAD, né? Vamos apresentar os trabalhos do EAD e vamos fazer um especial do rolezinho com o professor entrevistando o grande professor Marco Antônio. Um abraço, professor Marco Antônio, desse nosso querido Lineu, né? Maravilhoso, professor Marco Antônio, sou fã dele. Digo que eu sou filho dele porque eu sou muito fã dele. E agradecer. E essa é a semana de projetos de TI. Então, vou encerrar aqui a nossa transmissão. Muito obrigado, professor Daniel. Muito obrigado, professor Lousada. Muito obrigado aos alunos aí que participaram. Zenilson, grande abraço. Osana, grande abraço. Wagner, grande abraço. Grande abraço aí para todos. Conto com vocês no convite dos amigos, colegas, todos para participarem da semana, que eu tenho certeza que vai ser uma das melhores semanas que nós já organizamos. Os professores prepararam tudo com muito carinho, com o apoio do Daniel, da pró-reitora Lívia, do nosso magnífico reitor Arodi. Então, a Unigran Rio está proporcionando essa semana para a gente trocar ideias, experiências e, acima de tudo, ser feliz. Correto? Então, vamos nos divertir, vamos ter esse momento de descompressão com o professor João Paulo. E vou encerrar por aqui. Muito obrigado. Até o próximo rolezinho de TI. Até.